Ok, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta webinar onde vamos falar sobre o SolidWorks Inspection. Meu nome é o Bruno Vasconcelos, venho parte da Schedio e vamos mostrar esta nova solução que a SolidWorks disponibilizou, que ajuda os inspetores e engenheiros de qualidade a criar a documentação necessária para a inspeção, para a verificação de qualidade dos produtos. Portanto, antes de começar, queria-vos mostrar este número. 85% é uma estimativa de utilizadores de engenheiros de qualidade e inspectores que perdem imenso tempo e dinheiro na criação destes documentos de forma manual. Ou seja, eles precisam de criar e indicar quais são as características manualmente, indicando os balões, ou seja, criar os desenhos dos balões sobre todas as características que necessitam ser selecionadas de forma manual. Depois, manualmente, passam para uma lista de uma folha em PDF, em Excel. E, por último, fazem a verificação manual, a avaliação manual de todos estes dados aqui inseridos. Ou seja, felizmente, este processo manual arrecata muitos erros, muitas inconsistências de dados e, por vezes, é tempo valioso que se perde e dinheiro. Tempo é dinheiro. Felizmente a SolidWorks tem ajudado a estes utilizadores, engenheiros de qualidade e outros, com uma ferramenta que permite a diminuição de erros e inconsistências, a melhorar, a poupar mais tempo, diminuir o tempo e o custo e a melhorar a qualidade dos nossos produtos. O que é o SolidWorks Inspection? O SolidWorks Inspection é um software utilizado para a inspeção dos primeiros artigos e inspeção durante o processo, que simplifica e automatiza o processo de criação de desenhos de balões e relatórios de inspeção segundo as normas internacionais da indústria. Basicamente é um software direcionado para os engenheiros de qualidade e para os inspetores de peças, que simplifica o trabalho de criação dos desenhos e dos relatórios necessários para a validação dos produtos, ou seja, para ver se realmente o produto está dentro das cotas necessárias para consoante conforme foi projetado, ok? Portanto, os inspetores da qualidade têm de trabalhar com inúmeros documentos diferentes. Por vezes têm de trabalhar com ficheiros SolidWorks, outras vezes com ficheiros CAD e PDFs. E também, além de PDF, por vezes também podem trabalhar com ficheiros digitalizados vindos de outros fornecedores. É por isso que o SolidWorks Inspection tem uma solução completamente integrada com o SolidWorks, ou seja, permite trabalhar diretamente com desenhos vindos do SolidWorks, e tem um aplicativo standalone que permite trabalhar com PDFs, TIFFs ou ficheiros digitalizados. Isto faz com que nós possamos agrupar todos os nossos documentos num só documento, sem importar de que software CAD provenham. O SolidWorks Inspection está dividido em SolidWorks Inspection Standard, tem duas versões, o Standard e o Professional. Basicamente, a única diferença do Professional para o Standard é que o Professional contempla a inserção de valores. Depois de nós criarmos os nossos relatórios, conseguimos inserir os valores diretamente no projeto através de máquinas CMM, paquímetros digitais ou outros sistemas de medição, e conseguimos verificar automaticamente se o nosso desenho está nas cotas para as quais foi projetado. Ok, esta é a única diferença entre o SolidWorks Standard e o Professional. As outras duas ferramentas são contempladas pelas duas versões, portanto, temos os dois ambientes, o add-in do SolidWorks e o Standalone. Conseguimos trabalhar com desenhos de SolidWorks, PDFs e TIFF e entre outros documentos. Temos uma tecnologia de reconhecimento de caracteres utilizada no Standalone. Okay? Podemos criar desenhos de balões de forma rápida, relatórios em Excel, e podemos exportar em XML, que é para interagir com outro sistema de qualidade, se assim pretendamos. Ok? Portanto, nesta demonstração, vamos dar uma olhada ao SolidWorks Inspection para ver se podemos aplicar esta ferramenta com sucesso aos nossos negócios.
Basicamente vamos utilizar o Inspection para trabalhar num desenho de SolidWorks. De seguida passaremos a trabalhar com PDF e reconhecer todas as características. Vamos criar o desenho de balões e os nossos relatórios finais. Vamos mostrar algumas ferramentas produtivas que nos servem para simplificar o trabalho quando tenhamos um desenho mais complexo, com inúmeras cotas, como é que nós podemos simplificar de forma produtiva o nosso trabalho, que sermos mais produtivos. E por último, vamos fazer uma avaliação dos dados do nosso projeto. Ok, vou só aqui abrir o SolidWorks Inspection. Como vimos, o SolidWorks Inspection é um add-in do SolidWorks, ok? Portanto, é completamente integrado com o SolidWorks. Eu, neste momento vou abrir um desenho do SolidWorks. Nós temos aqui um desenho do SolidWorks e, como vemos, temos aqui a nossa árvore das ferramentas que o Inspection add-in, ou seja, o integral com o SolidWorks, nos permite fazer. Como temos aqui um desenho integral do SolidWorks, vou proceder à criação de um novo projeto. Vou criar um novo projeto. E para garantir a flexibilidade dos utilizadores, existem um conjunto de templates que nós podemos utilizar por forma a ajustarmos o nosso desenho a normas internacionais ou aos nossos gostos, se assim pretendemos. Portanto, eu vou utilizar já o template default, que contempla um conjunto de parâmetros que estão definidos, ok? Portanto, vamos começar por inserir as informações do projeto, como part name, part number. Portanto, através da inserção manual ou através da ligação com propriedades do SolidWorks, automaticamente nós podemos ligar todas as nossas propriedades do nosso projeto diretamente com as propriedades vindas do SolidWorks, ok? É muito fácil. Portanto, podemos indicar também qual é o nosso vendedor, ou seja, para quem se vai desenhar este projeto, podemos indicar o número da obra e podemos podemos indicar a partir de que número é que vai começar a inserção dos balões. Vamos criar aqui um desenho de balões. E também para aqueles inspectores que trabalham com inspeção por amostragem, podemos inserir diretamente no nosso projeto qual é o tamanho do lote, o nível de inspeção, o nível de qualidade aceitável, o nível... Exatamente. Podemos inserir estes dados diretamente no projeto. Ok? Portanto, o próximo passo será indicar quais são as cotas que vão ser extraídas automaticamente do nosso desenho. Portanto, podemos incluir dimensões, notas, como vemos aqui, e também podemos incluir tolerâncias geométricas, ok? E outro tipo de cotação que nós assim pretendamos. Neste caso vou deixar por defeito. O próximo passo é indicar qual é a precisão do que o nosso desenho contempla, ok? Temos de forma linear, também de forma angular, qual é a gama de precisão, ok? Vou deixar também por defeito e vou validar a operação. Como vemos, automaticamente o SolidWorks faz o trabalho árduo, que é procurar todas as cotas no nosso desenho e insere automaticamente os balões por forma a criar, portanto, o desenho de balões que os engenheiros de inspeção de qualidade precisam para fazer as suas inspeções. Da mesma forma, vemos aqui que ele lista automaticamente todas as características que foram encontradas no desenho. Vimos aqui tanto as lineares, ok? Características de cotas lineares, como as de toleranciamento geométrico, inclusive notas, também ele agrupa notas, ok? Vemos, ele criou aqui um balão para as notas. Se nós clicarmos numa das cotas, ele automaticamente mostra-me qual é a cota que nós estamos a selecionar, ou também podemos simplesmente clicar na nossa árvore de características e ele mostra-nos qual é a característica que está a ser, ele pinta qual é a característica que estamos a trabalhar. Cada característica contempla um conjunto de propriedades que nós podemos indicar para preencher, que vão ser refletidas no relatório final. Por exemplo, uma das características podemos indicar
podemos removê-la automaticamente do nosso desenho, ok? Ele torna a procurar todas as características, ou podemos incluí-la novamente, ok? Podemos alterar ou podemos indicar se é uma característica-chave, ou seja, que vai ser a primeira a ser inspecionada, ok? Como vemos, ele muda aqui o tipo de balão, ok? Ou também podemos alterar qual é a tolerância, qual é o limite superior, o limite inferior. Todas estas alterações não vão ser refletidas no desenho, mas sim no relatório final que depois iremos criar. Podemos inserir comentários, ok? Podemos indicar qual é o tipo de operação que vai ser executada neste caso, neste furo. Eu pretendo que seja executado um drilling, é uma operação de furação. E podemos indicar qual é o método de medição. Ok? O método de medição vamos indicar que é por um paquímetro digital, por exemplo, e todos estes valores vão ser automaticamente inseridos no relatório final. Tudo isto vai aparecer no relatório final. Ok? Portanto, de seguida vou só falar-vos aqui um bocado destas ferramentas. Portanto, o SolidWorks Inspection integrado com o SolidWorks permite-nos exportar este desenho em PDF. Consigo exportar automaticamente este desenho. Por exemplo, se eu chegar aqui, posso exportar este desenho para a localização que eu pretender. E também permite exportar diretamente num relatório de Excel com todas as características listadas. Já vamos ver como é que podemos fazer isto, mas se verificarmos aqui o nosso relatório em PDF, vemos que ele criou-me a nossa lista o nosso desenho de balões automaticamente em PDF, ok? Também podemos criar os nossos relatórios em Excel, ok? Se eu clicar aqui, vou só adicionar aqui um template que eu pretendo para esta demonstração, portanto, add-in, desculpa, template, ok, vou só indicar que é este template que eu pretendo e vou validar a operação e o SolidWorks automaticamente cria-me os relatórios necessários para que os inspectores possam verificar a qualidade dos nossos produtos. Além do desenho de balões, como já vimos em PDF, podemos criar um relatório em Excel de forma automática, sem erros, sem inconsistências de dados, ok? E depois podemos inserir os valores e através do inserir os valores e o Excel nos indicará se, portanto, se os nossos valores estão dentro das cotas inspecionadas, dentro da tolerância para a qual foi projetada esta peça ou se inclusive está fora, como é este caso, ok? Podemos basicamente o inspetor e conforme a medição que ele for fazendo ir preenchendo estes valores e de uma forma visual nós podemos ver se a peça está dentro das cotas que foi projetada ou não. Ok, vou só fechar aqui. Outra das ferramentas que permite o SolidWorks Inspection é exportar para o standalone. Isto porque nós podemos exportar o nosso projeto vindo do SolidWorks para a versão standalone, que é, por exemplo, para poder inserir dados a partir de uma CMM, de uma máquina de medição, ou a partir de um paquímetro digital ou de outro dispositivo de medição qualquer. Portanto, nós podemos exportar diretamente para a versão standalone e outro engenheiro ou outra pessoa responsável possa inserir os dados automaticamente sem serem inseridos diretamente no Excel. Ok? Já vamos ver um pequeno exemplo sobre a versão standalone. Ok, continuando aqui com o nosso PowerPoint. Como podemos ver, o SolidWorks Inspections com a integração com o SolidWorks permite um fluxo de trabalho simples e, através da criação automática de desenhos e relatórios de inspeção, nós podemos ter com grande fiabilidade os desenhos devidamente criados, sem erros, sem inconsistências de dados. Ok? Ok, o próximo passo é, se tivermos um inspetor que não trabalha com desenhos diretamente do SolidWorks, mas se for necessário trabalhar com PDFs, com outro tipo de desenhos, ou com desenhos digitalizados, a SolidWorks criou o Inspection Standalone. É uma ferramenta que, como já vimos, é integrada diretamente no Standard ou no Professional, ok?
e esta ferramenta permite trabalhar diretamente em PDFs, através da tecnologia do OCR, do reconhecimento de caracteres. O SolidWorks automaticamente reconhece o que é o valor nominal, o que é a tolerância e calcula os limites superiores e os limites inferiores. Vamos abrir aqui o standalone para mostrar-vos tanto como é que tudo isto podemos utilizar no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos de inspeção. Eu vou só proceder à criação de um projeto, da mesma forma como vimos no Addin, o SolidWorks tem um conjunto de templates que se ajustam às nossas normas. Neste caso vou utilizar aqui o AS 91002, vou validar, ok? E agora vamos abrir o PDF que pretendemos. Ok, standalone. Vou abrir aqui o PDF. E através da tecnologia de reconhecimento de caracteres ópticos, podemos identificar, neste caso, quais são as propriedades do projeto. Ou seja, se eu chegar aqui, vou só fazer aqui zoom, ok? Podemos indicar aqui, por exemplo, que o nome da nossa peça é este, o número da peça. Podemos também inserir manualmente os valores, ou também poderíamos, mais uma vez, indicar aqui qual é, através de uma caixa, qual é o caractere, ok? Além de outras propriedades personalizadas que vêm diretamente do template, podem ser inseridas de forma manual, ok? Portanto, todas estas propriedades permitem-nos definir devidamente o nosso projeto de inspeção. Da mesma forma que nós utilizamos a tecnologia do OCR para identificar as propriedades do nosso projeto, também podemos fazer para identificar as nossas cotas do projeto, ok? As nossas características. Ou seja, basta selecionar devidamente qual é a ferramenta. Neste caso vou selecionar aqui as ferramentas de dimensão, ok? As nossas características de dimensão. Através do desenho de um quadro retangular, o SolidWorks automaticamente captura uma imagem daquilo que foi selecionado, indica-me o tipo de dimensão, ou seja, uma dimensão, uma característica do tipo de dimensão, desculpa, um subtipo dimensionamento linear, como vemos aqui, ok? Neste caso vem em milímetros, indica-me, ele consegue visualizar qual é o valor nominal dessa cota, dessa característica, e qual é a tolerância que foi capturada, ok? Automaticamente, e depois calcula qual é o limite superior e o limite inferior. Também podemos indicar, como vimos no Addin do SolidWorks, qual é o tipo de operação que vai ser utilizada nesta característica, qual é o tipo de método que vai ser utilizado para a medição, ok? E podemos indicar se realmente é uma característica-chave ou não. Ou seja, a característica que vai ser primeiramente inspecionada, ok? Neste caso, não pretendo, mas vou proceder à inserção de mais algumas cotas, como por exemplo esta cota linear, como vemos, ela automaticamente captura toda a informação necessária, inclusive as cotas de diâmetro, ok? Se eu selecionar esta aqui, por exemplo, ele calcula o tipo da característica, um tipo de dimensão, o subtipo é diâmetro, como vemos, e calcula o valor nominal e a tolerância. Se porventura alguma cota não for devidamente capturada, devidamente reconhecida, nós podemos simplesmente reindicá-la, ok? E podemos chegar aqui, por exemplo, e dizer que isto é a minha tolerância, ok? Se tivermos problemas com o reconhecimento de algumas cotas, nós podemos reindicar o que é cada coisa, ok? O que é o valor nominal, o que é a cota. Eu vou só proceder aqui a inserção de mais algumas cotas, ok? Graus também é possível identificar automaticamente, como vemos aqui, ângulos, dimensões de ângulos, ok? Vemos que esta característica é o tipo, é uma dimensão do tipo de ângulo, ok? É um ângulo. O valor nominal 4 e uma tolerância de mais ou menos 1. Este mais ou menos 1 é uma opção que o SolidWorks, é uma opção que está pré-definida no SolidWorks, que para cada precisão, para cada cota que no nosso desenho não contemple tolerâncias, ele vai buscar os valores por defeito
no nosso software. Ou seja, neste caso, como a precisão é de uma casa, temos aqui uma casa decimal, ele acrescenta-me um toleranciamento de mais 1 e de menos 1. Ok? Portanto, vou só validar isto. Ok? Neste caso, pretendo deixar assim. Poderia apagar se for necessário. E vou só proceder aqui a mais alguns reconhecimentos de... Como vemos aqui, ele não me conseguiu capturar tudo. Eu posso simplesmente estender aqui, movimentar aqui a nossa caixa, por forma a ele reconhecer todos os valores. Ok? Posso continuar aqui a inspecionar. Ele pergunta se o projeto não foi guardado, se realmente se quer guardá-lo. Ok? Neste caso vou guardar o nosso projeto. Vou substituir por este. Ok? Ok, vimos que o reconhecimento de desenhos lineares angulares, de cotas lineares angulares, pode ser feito através da tecnologia OCR. Ok? Mas para os inspetores, o toleranciamento geométrico também é uma situação importante. Ok? O SolidWorks também permite nós indicarmos capturarmos o nosso toleranciamento geométrico. Ou seja, se eu selecionar aqui esta ferramenta, posso indicar que este é um toleranciamento geométrico, ele automaticamente captura-me qual é o tipo de característica, é uma tolerância geométrica, e basta selecionar aqui qual é o tipo de geometria, um paralelismo, e através do OCR posso indicar aqui que esta é a minha tolerância, ok? E aqui a minha referência, a referência B. Da mesma forma posso chegar aqui, indicar mais esta, isto é uma perpendicularidade, o 0.5 é a minha tolerância, e aqui é uma referência A. Ou seja, imaginem o que é que seria se tivermos de fazer isto manualmente, indicando os valores para as características, preencher devidamente o que é o valor nominal, o que é que são as tolerâncias, passar para o Excel toda essa informação. Ou seja, aqui pelo meio aconteceriam muitos erros. Com esta ferramenta nós podemos indicar quais são as características que vão ser inspecionadas, e se visualizarmos aqui, por exemplo, podemos ver como o nosso projeto vai tendo forma. Ou seja, vemos aqui todos os nossos balões com a cota nominal, ok? Como vemos aqui, e também as características geométricas aqui a serem devidamente selecionadas, ok? Portanto, notas, também é possível nós extrairmos as notas. Se eu chegar aqui, posso indicar estas notas, posso extrair estas notas, ok? Se eu chegar aqui, extrair notas, e posso selecionar aqui as nossas notas devidamente do nosso projeto. Como vemos aqui, ele criou três balões diferentes. Se nós pretendemos agrupar isto de forma mais organizada, indicarmos que isto é unicamente um balão, nós podemos chegar aqui e indicar agrupamento por grupo, e ele automaticamente insere-me aqui esta nota vai ser indicada num único balão. Ok? Mais coisas, portanto vou só indicar aqui este dimensionamento de... Ok, temos aqui os valores todos. Mais uma vez, todas as dimensões que não apresentem tolerância no desenho, ele automaticamente insere as tolerâncias que estão por defeito no nosso software. Ok, nós podemos customizar isso. Ok, portanto, em termos de exportação, se formos aqui, é possível exportar mais uma vez este desenho de balões em PDF. Podemos exportar este desenho completo em PDF. Também podemos exportar o nosso relatório que temos aqui em Excel. Ou seja, se eu chegar aqui, podemos exportar. Vou só indicar aqui, vou procurar aqui o nosso template para esta demonstração. Peço desculpa, não é esta. Ok,
Ok, vou só indicar este template aqui e vou exportar automaticamente todo o listado das nossas características num ficheiro Excel. Antes de mais, vou mostrar-vos aqui, antes de exportar, vou mostrar aqui o listado de materiais. É possível nós importarmos o listado de materiais através de um ficheiro próprio, ok? De um CSV. Ou podemos também extrair através da tecnologia OCR, ok? Portanto, agora sim, vou só importar todos vou só exportar a nossa lista de materiais e a nossa lista de caracteres num ficheiro Excel, ok? E como vemos, ele automaticamente criou-me o nosso relatório devidamente com todas as características, o limite superior e o limite inferior, e da mesma forma que vimos no Adin, se porventura nós pretendermos inserir aqui os valores à mão, ele automaticamente pinta-nos, indica-nos por um sistema de cores se a cota está fora dos limites ou se está dentro dos limites. Também é possível inserir, ok, os valores, neste caso em inglês, mas podemos inserir se realmente a cota está fora das medidas, ou se passou ou se não passou na inspeção, ok? Desta forma nós temos um aspecto visual, o que é que está dentro da tolerância e o que é que não está. Se vimos aqui nas outras folhas, também temos aquelas propriedades que nós linkamos diretamente no nosso projeto. Teríamos aqui o resto delas se nós tivéssemos extraído todas as propriedades, ok? E também temos exatamente aqui a nossa lista de materiais. Ok? Vou guardar isto. Ok, o próximo passo. Portanto, vimos que através do reconhecimento de caracteres nós podemos facilmente extrair as nossas características do desenho do PDF, não é? Neste caso. Não é automaticamente como no SolidWorks, porque isto trata-se de um PDF. Com poucos cliques nós podemos criar rapidamente relatórios e desenhos, okay, que nós precisamos para fazer a nossa inspeção. Podemos suportar diferentes tipos de documentos vindos de outros CADs e desta forma melhoramos a qualidade, diminuímos o número de erros e reduzimos o tempo de lançamento dos nossos produtos no mercado. Okay? Em termos de ferramentas produtivas, ou seja, imaginemos que temos alguns desenhos complexos, ou seja, com desenhos complexos com inúmeras folhas, ou que pretendamos ter o desenho alterado, ou seja, se tivermos mais cotas que forem inseridas no desenho 2D, nós queremos que automaticamente elas sejam refletidas no desenho. Vamos ver com um conjunto de ferramentas produtivas que nos ajudam a trabalhar em desenhos mais complexos. Uma das coisas que eu vos queria falar era, por exemplo, se nós pretendemos alterar o dimensionamento destes volumes, automaticamente o SolidWorks Inspection criou-nos aqui uma layer que é especificamente para os volumes. Se nós pretendemos ocultar, é possível ocultar. Se quisermos alterar a nossa cor, é possível alterar a cor dos volumes, ok? E à medida que se nós tivermos um desenho com novas cotas, ele automaticamente ajusta-se ele procura novamente todas as cotas e insere automaticamente os valores. Agora, isto em termos do Adin. No 2D, imaginemos que nós temos um desenho muito complexo no qual precisamos inserir várias folhas. É possível no SolidWorks Inspection Standalone inserir várias folhas e trabalhar em cada uma delas. Nós temos aqui as ferramentas que nos permitem, por exemplo, inserir outro tipo de desenhos. Ok? Outras ferramentas imaginemos que temos um desenho com uma boa quantidade de cotas, ou seja, a procura dessas características, dessas cotas no desenho, por vezes torna-se um bocado complicada se tivermos inúmeras cotas, centenas ou milhares. Através da criação de grelhas nós podemos ver as coordenadas, portanto, de cada uma destas características, ok? Portanto, se eu chegar aqui, se virmos aqui a nossa lista de materiais, temos aqui zona de características e a primeira cota de facto está aqui, ok? Não, 1B. Portanto, isto ajuda
ao nosso engenheiro de qualidade a encontrar facilmente as cotas num desenho mais complexo. Outra ferramenta de produtividade, por exemplo, vou só esconder isto aqui, eu não pretendo. Por exemplo, se pretendemos visualizar quais são as cotas que ainda não contemplam balões, nós temos aqui esta ferramenta ocultar capturas e ele basicamente, através desta ferramenta, nós conseguimos visualizar quais são as características que ainda não estão com o balão, ok? Ou seja, que ainda não foram extraídas. Neste caso temos aqui esta e temos aqui estas duas. Outra ferramenta de produtividade é a ferramenta de comparação. Nós podemos, através de outro desenho, nós podemos comparar os nossos dois desenhos, ok? Imaginemos que o nosso desenho sofreu algumas pequenas alterações e através da ferramenta nós conseguimos comparar quais foram as cotas as novas cotas que foram inseridas no novo desenho, ok? Como vemos, ele pinta-me a verde aquelas cotas que foram inseridas, a vermelho mantém as cotas que ainda existem no desenho e basicamente, ok, é isso. Portanto, não vou proceder aqui a esta operação, vou só... Portanto, estas são as ferramentas produtivas que nos ajudam a trabalhar com desenhos mais complexos, como vimos, a criação de grelhas, mostrar ou ocultar os nossos balões, a comparação de desenhos, ok? E mais uma vez, a exportação de Excel e PDF, como já vimos. Okay. Portanto, em termos de ferramentas produtivas, vimos que ocultar e mostrar automaticamente as características é uma ferramenta essencial se tivermos inúmeras cotas ou características que tenhamos no desenho, ok? Ajuda de forma visual a identificar quais são as que faltam que faltam extrair ou não. Portanto, podemos extrair a lista de materiais, já vimos essa situação. Podemos extrair a lista de materiais através de um ficheiro CSV, devidamente detalhado, ou através do reconhecimento de caracteres. Ok? É possível também fazer isso. Portanto, podemos comparar e substituir os desenhos. Vimos a ferramenta de comparar. Se eu substituísse o desenho, ele deixava todos os balões que já existiam. Basicamente, o que fazia era acrescentava aquelas cotas novas num único desenho. Ok? Avaliação de dados. Uma vez criados todos os projetos, todos os nossos desenhos, todos os nossos relatórios, ou seja, todo o nosso projeto, vamos proceder à validação da nossa peça. Ou seja, vamos ver se a nossa peça realmente está dentro do toleranciamento para o qual foi dimensionado. Se passarmos aqui novamente para o SolidWorks Inspection, nós temos a possibilidade de inserir os valores diretamente no projeto. O que vimos até agora foi a inserção dos valores no Excel, mas agora vamos inserir os valores diretamente no projeto e vamos ver como é que o SolidWorks vai-nos validando o conjunto de cotas, de características, e no final podemos realmente ver se o nosso produto está nas cotas pretendidas ou não. Okay? Todas estas ferramentas que falarei daqui para a frente, portanto na avaliação dos dados, são ferramentas que só são contempladas no Inspection Professional. Okay? Portanto, esta janela aqui vai com Inspection Professional e a importação de dados a partir de uma CMM ou de um paquímetro digital só são contemplados no Professional. Okay? Portanto, o primeiro método que vimos foi a inserção dos valores no Excel, agora vamos ver a inserção dos valores diretamente no projeto. Portanto, à medida que nós temos os nossos relatórios criados e à medida que formos medindo, nós podemos facilmente inserir aqui os nossos valores. Se eu chegar aqui, por exemplo, eu posso indicar o valor destas cotas, ok? Portanto, eu vou medindo e à medida que for inserindo, vou só filtrar aqui, exatamente. Portanto, se eu chegar aqui, posso indicar os valores automaticamente do nosso desenho, ou seja, à medida que formos medindo, ok? E como vemos, o SolidWorks vai validando este conjunto de cotas, ok? Portanto, é possível adicionar mais testes, ok?
Portanto, se fizermos vários testes, nós podemos indicar, por exemplo, aqui que este aqui é o lote 1, o teste que a nossa peça do lote 1, e aí temos aqui, desculpa, o lote 2, e por aí fora. Portanto, nós aqui também poderíamos indicar o conjunto de cotas, ok? E como vemos, ele automaticamente, à medida que eu for selecionando, ele muda automaticamente a validação direta no desenho, ok? Portanto, vou excluir isto e vou mostrar outra forma de inserção de valores. Imaginemos que nós temos, neste caso trata-se de um desenho relativamente simples, que pode ser inspecionado de forma com paquímetro digital ou com outro dispositivo, mas imaginemos que nós temos uma peça com inúmeras cotas. Este trabalho de inserção dos valores manualmente é um trabalho algo demoroso. Ou seja, para uma peça mais complexa nós podemos inserir os valores diretamente numa CMM, ou seja, se tivermos uma peça em que nós fazemos a verificação das cotas todas numa máquina CMM, nós podemos importar rapidamente todos os valores que essa CMM capturou diretamente no SolidWorks e ele faz a validação automática. Basta aqui, nesta janela, nós temos aqui a possibilidade de inserir todos os arquivos que nós pretendamos relativamente a esta peça. Neste caso vou inserir 3 testes que foram feitos numa CMM. Como vemos aqui, ele captura-me o teste 1, o teste 2 e o teste 3, ok? Lista-me aqui todas as características que foi feita nessa CMM. E, uma vez inseridas aqui todos os valores, ele lista aqui todos os valores, nós podemos atribuir automaticamente com as nossas características do nosso projeto. Neste caso, eu vou fazer a combinação, a comparação com a cota nominal, a tolerância superior, com a cota nominal e o toleranciamento, ok? Portanto, vou validar esta operação e se virmos, ele automaticamente linkou, ou seja, fez a combinação de todos os resultados capturados da CMM com as nossas características do nosso projeto. Okay? Isto permite, de forma rápida, nós tenhamos os resultados diretamente de uma CMM. Okay? Neste caso, se é só estes aqui que estão a ser inspecionados, mas poderiam ser mais inúmeras características e inúmeras cotas. Okay? Nós também podemos, se porventura acontecer algum tipo de incompatibilidade com a nossa CMM, em termos da ordem que foi capturada as cotas, nós podemos chegar aqui e indicar, por exemplo, esta cota, uma cota, por exemplo, a cota 22. Ok? Posso chegar aqui e indicar que isto trata-se, ok, desta característica vinda da CMM. Ok? Nós podemos linkar automaticamente este conjunto de cotas. Ok? Portanto, por último, uma vez que temos já os resultados devidamente no nosso projeto, nós podemos exportar todos estes resultados para uma folha de Excel. Ok? Se eu clicar aqui, vou só inserir aqui, já tenho aqui o nosso template, ok? O template que eu pretendo para esta demonstração. Vou exportar e automaticamente o SolidWorks cria-me aqui o Excel com as cotas todas definidas vindas da nossa CMM. Okay? Portanto, aquelas cotas que nós vimos importadas da CMM estão aqui todas inseridas e desta forma, através da inspeção de forma visual, nós conseguimos ter uma noção de se realmente a nossa peça está dentro da tolerância que foi projetada ou não. Okay? Então, também vimos aqui que temos todos os outros parâmetros, todas as outras propriedades da nossa peça, ok? A nossa lista de materiais também. E, portanto, estes relatórios, segundo esta norma, são relatórios de primeira inspeção. Nós também podemos personalizar estes relatórios conforme as nossas necessidades, ok? É possível fazermos isso. Portanto, podemos chegar aqui através das ferramentas do SolidWorks Inspection, que ele tem uma ferramenta para edição de relatórios. Nós podemos editar aqueles relatórios de forma que o Inspection reconhece o que é cada uma das colunas. Ok?
Portanto, também podemos exportar para XML, que é para integração com outro sistema de qualidade que nós tenhamos. Ok? Destaco aqui também que existe um conjunto de máquinas CMM que nós podemos utilizar, portanto, dados vindos diretamente de CMMs ou paquímetros digitais. Existem aqui este conjunto. Se não tivermos aqui, nós também podemos criar o nosso próprio XML que vai interagir com o software. Ok? Portanto, vou só cancelar aqui esta operação. Portanto, em termos de avaliação de dados, vimos que é um processo relativamente simples de inspeção. Portanto, através da codificação por cores, permite-nos dar uma inspeção visual conforme o verde ou o vermelho. Portanto, o verde está dentro das cotas, o vermelho está fora das cotas. Podemos importar automaticamente os resultados vindos de uma CMM e, por último, criar os relatórios com todos os valores que foram inseridos no projeto, ok? Portanto, esta parte da avaliação de dados é uma parte que só permite no Inspection Professional, ok? A integração de ferramentas de medição no nosso projeto. Ok, em termos de ferramentas, chaves e benefícios, portanto, como vimos, podemos criar documentos de inspeção de forma muito rápida, com poucos cliques. Isto traz-nos umas poupanças de até 90%, se pode dizer. Portanto, é um processo automático. A inserção de balões no SolidWorks, no software integrado com o SolidWorks, é instantânea. Okay? É muito fácil de utilizar. Portanto, eu diria que até com pouca formação, que a formação é relativamente reduzida. Portanto, é muito fácil de criar um relatório, como vimos. Portanto, podemos agrupar todos os documentos independentemente de que software provenham, ok? Portanto, o aplicativo standalone permite-nos trabalhar com PDFs e com TIFF que sejam gerados de outros softwares CAD e também podemos trabalhar com o add-in do SolidWorks para desenhos que provenham do SolidWorks, ok? Portanto, reduzir o tempo de lançamento, através do software nós temos uma redução do tempo de lançamento no mercado. Portanto, reduzimos os erros e dados inconsistentes no nosso projeto, criamos relatórios com um clique, com toda a informação necessária, obedecendo as normas devidamente da indústria, o AS 91002, o PPAP, entre outras, que o software já tem templates segundo essas normas, ok? Podemos editar esses templates também. Portanto, podemos exportar em XML ou em CSV para integração com outros sistemas de qualidade. Portanto, este software permite uma inspeção relativamente rápida, podemos inserir valores diretamente de várias CMM, destacar dimensões, portanto, à medida que formos inserindo os valores, como vimos, ele destaca-nos quais são as cotas que estão dentro da tolerância ou fora da tolerância, ok? Portanto, se tiverem mais informações relativamente a este novo produto, podem entrar em contato comigo sobre qualquer questão técnica que tenham, que eu terei todo o gosto de vos esclarecer. Também deixo aqui o nosso Facebook, o qual podem consultar, onde contempla o Facebook e o YouTube, onde tem um conjunto de vídeos sobre outros produtos nossos. Se estiverem interessados, podem consultar. Também podem ir à nossa página da Schedule, onde também temos toda a nossa informação acerca dos nossos produtos. Portanto, também deixo aqui o nosso SolidWorks Inspection Hands-on, ou seja, vamos ter um dia, meio-dia, o meio-dia no Porto e meio-dia em Lisboa, para pegar num produto, utilizar o software diretamente num projeto, ok? Vamos ter meio-dia completo para vocês, quem se quiser inscrever, as inscrições são limitadas, para utilizar um software, ok? Ou seja, vamos ter uma peça, neste caso, não física, vamos ter o desenho e vamos extrair todas as características, fazer a validação e criar os relatórios finais. Okay? Em Lisboa é dia 23 de janeiro, a partir das 2h30, e no Porto será 30 de janeiro, a partir das 9 da manhã. As inscrições são limitadas e tem de ser, quem se quiser inscrever tem de enviar um e-mail para este endereço, ok? portoschedule.pt. Se tiverem mais questões, podem enviar-me um e-mail para bvasconcelos@schedule.pt, que eu terei todo o gosto de esclarecer essa dúvida que tenham. Portanto, questões sobre este software podem enviar-me um endereço, ok?
Portanto, com isto dou por finalizado a minha webinar sobre SolidWorks Inspection. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e esperamos que estejam em contato connosco se estiverem interessados por esta ferramenta ou por outras ferramentas, ok? Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Até breve.